Oi, pessoal. O próximo grupo que a gente vai conhecer um pouquinho mais é sobre os plateumintos, o filo dos plateumintos. Quem são esses animais, como é que é o tipo de reprodução deles e como eles vivem, né? Como que é a organização corporal deles. Bom, o grupo desses animais, a gente fala que são o grupo dos vermes. Dentre os grupos que a gente vai ver ao longo aí dos vídeos, esse é o primeiro grupo de verme que a gente vai ver. E o que caracteriza um verme? Verme é todo animal que tem um corpo alongado, mas isso não é uma característica fixa para classificar esses animais, tá? É só uma característica usada para poder explicar um pouquinho melhor como que é a organização desses animais e o modo de vida deles. Então, eles são vermes, porém eles têm um corpo achatado, como a gente pode ver na imagem. Eles não têm um corpo mais cilíndrico, mais arredondado, não. Eles têm um corpo bem achatadinho. E mesmo que esse corpo dele seja mais fininho, ele já é um pouco mais complexo do que o grupo que a gente viu anteriormente dos quinidários. Ele já tem algumas especialidades a mais. Bom, esse grupo ele é bem diverso. A gente pode ter animais de milímetros mesmo, que pode ser visto só por microscópio, ou então pode ter animais que chegam a mais de 10 metros de comprimento. E esses animais, eles podem ser tanto parasitar em um hospedeiro, e muitas vezes o ser humano é esse parasita, e também a gente pode ter espécies de vida livre, tá? Que não são parasitas, têm vida livre, logo eles são predadores. Eles se alimentam de matéria orgânica morta, de alguns animaizinhos mortos, tá? Bom, esses animais também já têm uma organização corporal um pouco mais complexa, como eu falei. Então eu vou ter uma região anterior, uma região posterior, né, que é um início e um fim do corpo. E eu vou ter uma região ventral, que é a parte de baixo, né, uma parte mais abdominal, e uma região dorsal, que seria a parte de trás, das costas desse animal, a gente pode dizer assim. Tá? Então, nessa foto aí, por exemplo, a gente consegue ver a região dorsal. A ventral é a que está em contato com o solo, tá bom? Bom, vamos ver algumas coisas com relação às novidades evolutivas e às características corporais desses animais, aqui nessa próxima imagem. Bom, nós vamos conhecer duas classes de plateumintos, desse grupo, né, desse filo de plateumintos. Então, dentro desse filo eu tenho duas classes. A primeira dessas classes é a turbelária, onde o principal representante desse grupo são as planárias. E essas planárias são animais de vida livre, sendo assim, elas vão em busca do seu alimento, né, têm vida livre, não parasita nenhum outro animal, e elas vivem geralmente em água doce ou em locais úmidos, tá? Elas se parecem muito com essa representação aí dessas ilustrações, só que elas já têm algumas estruturas, algumas novidades com relação aos grupos anteriores. Bom, como eu já tinha dito, né, ela tem uma região dorsal, que seria as costas desse animal, e uma região ventral, que seria essa parte de baixo. Agora, a gente viu que quinidários, eles já eram sensíveis, tinham ali algumas células nervosas, né? Só que as planárias, elas também já têm algumas células nervosas, mas elas também são sensíveis à luz. Então ela tem essa estrutura chamada de océolos, que é como se que é um sensorzinho mesmo que capta a luz. Então ele consegue ser um pouquinho mais sensível a isso. Bom, eles têm também uma estrutura lateral, né, que seriam essas projeções lateraisinhas aí, chamadas de aurícula, e ela é capaz de perceber algumas substâncias químicas dissolvidas na água, né, que ajudam no processo aí de localização do alimento, porque se tiver alguma matéria orgânica ali próxima, ela consegue perceber isso pelas substâncias químicas que esse bichinho morto ou, né, qualquer outro ser vivo morto ali libera. E aí ela percebe isso pelas essas aurículas, uma de cada lado aí do corpo, mais ou menos. Bom, ainda nesse filo, nessa classe da turbelária, nas planárias, o sistema digestório também continua incompleto. Se esse sistema digestório é incompleto, possui apenas boca. Então é essa única cavidade responsável pela ingestão e pela liberação do alimento. E é só que ele tem esse prolongamentozinho na ponta da boca, na boca, que é a faringe. E é por esse tubo que as excretas são eliminadas.
Esses animais também possuem um poro genital, então ele tem uma região no seu corpo responsável pela sua reprodução. Apesar deles serem hermafroditas, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele já tem aí no corpo dele uma região especializada na reprodução. Bom, falando nela, temos aí a reprodução nesse grupo aí das planárias, nessa classe turbelária onde as planárias estão inseridas. Como eu disse para vocês, eles são animais hermafroditas, mas eles não se autofecundam. Eles precisam de um outro indivíduo para trocar esse material genético que eles produzem. Então, eles podem realizar dois tipos de reprodução. A sexuada, como a gente já tinha visto lá nos vídeos anteriores, que reprodução sexuada há a troca de gametas. Então, eles realizam essa reprodução sexuada, onde em grupos de animais que são hermafroditas e mesmo assim realizam reprodução sexuada, a gente chama essa fecundação de cruzada mútua, que é o que a gente pode ver nessa imagem do canto superior aí, onde os dois animais eles se conectam, né, eles entram em contato por meio do seu poro genital e trocam o material genético, que aí vai dar origem a planáriazinhas jovenzinhas dentro dessas cápsulas no interior do corpo dos dois, né? No caso, os dois saem fecundados. Os dois trocam material genético, os dois saem fecundados. E aí eles formam essas bolsinhas, né? Essas cápsulas onde se desenvolve as planárias mais jovens. E também pode ocorrer uma reprodução assexuada também nesses mesmos animaizinhos, essas planárias, que é por fragmentação espontânea. O animal, a planária, ela vive normalmente, só que em alguns momentos esse corpo dela sofre algumas fragmentações espontâneas, tá? Acontece naturalmente a fragmentação e elas têm um alto potencial de regeneração também, que faz com que esses indivíduos eles se desenvolvam, como a gente pode ver nessa imagem do canto inferior, tá? Que a gente vê aí o surgimento de novas planáriazinhas por meio dessa fragmentação. Bom, uma segunda classe que a gente tem dentro do filo dos plateumintos é a classe cêstoda, onde o principal indivíduo aí presente nessa classe são as tênias. A gente tinha visto que os plateumintos eles têm vida livre, mas agora as tênias são parasitas intestinais. E elas, gente, podem atingir até 10 metros de comprimento, são animais grandes. E elas parasitam inclusive o ser humano, tá? Como eles são animais aí de grande porte, claro que eles têm o corpinho achatado, mas eles podem atingir até 10 metros. Como que eles conseguem atingir 10 metros e parasitar, por exemplo, o meu intestino? Como eles têm o corpo muito achatadinho, ela consegue se enrolar muito bem e ficar num espaço muito pequeno, tá? Justamente por conta desse corpo fininho que ela tem. E como eles são muito compridos, eles vivem sozinhos. Por isso eles têm um nome popular aí que eles recebem chamados de solitária. Isso explica também um pouquinho, né, dá pra entender um pouco de como é a reprodução desses animais. Eles também são hermafroditas, assim como as planárias, só que como não tem como viver dois indivíduos desse tamanho, né, em um hospedeiro, ela realiza então a sua autofecundação. Tá vendo que o corpo dela tem várias plaquinhas, né? Tem vários pedacinhos. E em cada um desses pedacinhos eu tenho a produção dos dois gametas, o masculino e o feminino, onde ela consegue se autofecundar e dar origem aí aos seus filhotinhos, que serão eliminados depois pelo seu hospedeiro, porque ela vai viver sozinha, parasitando um determinado hospedeiro. Bom, ela não possui boca. As tênias não possuem boca, mas ela tem essas ventosas, como a gente pode ver nessa imagem aí de cima, que é como se fosse uma boca, né, tá? Mas não é necessariamente uma boca, onde ela se fixa na parede do intestino e ela começa então a se nutrir dos nutrientes desse hospedeiro, tá? Então ela gruda ali no intestino ou onde quer que ela parasite e ela começa então a pegar ali os nutrientes necessários para as atividades vitais dela. Então, o que surgiu de novidade nesses grupos? Só para fazer um breve resumo de diferente. O que os plateumintos têm que os quinidários e os poríferos não tinham? Bom, continuam com um sistema digestório incompleto, mas possuem um sistema
nervoso um pouco mais eficiente, já são sensíveis à luz, por exemplo. Eles se locomovem um pouco melhor, né? Eles conseguem se locomover por deslizando, né, sobre a água, então eles precisam estar em contato com ambientes úmidos justamente por conta da sua locomoção, tá? Conseguem ter uma diversidade um pouquinho maior de alimentação. Então tem algumas novidades que foram surgindo para aumentar um pouquinho mais a complexidade desses animais. E que a gente vai ver que essa complexidade vai só aumentando ao longo dos filos estudados, certo? Bom, então eu espero ter ajudado e bons estudos!